O que diz o cristão? Aliás, o que diz a palavra de Deus? Jesus está voltando. Vamos ver alguns vídeos. Trapped in an underpass in the southern suburb of Valencia, with firefighters looking for signs of life. The toll of Tuesday's flooding now exceeds 200 and is expected to rise. Rain fell in just 8 hours on Tuesday. It was quite literally stopped in its tracks. The darkest of ironies that today... Irmãos, no livro Conselhos sobre Saúde é dito que nos acidentes e calamidades no mar inteira, nos grandes incêndios, violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. Ele comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Agora escutem só. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Esta situação, irmãos, desencadeou protestos em massa. Na Valência, onde mais de 100 mil pessoas saíram às ruas, se reuniram para protestar. Eles deram um testemunho ao mundo, irmãos, de que no futuro breve, quando estas coisas acontecerem de forma mais intensa, as nações vão se enfurecer e nós veremos leis sendo decretadas de forma rápida. Vejam só. Os moradores locais expressaram raiva com a percepção de má gestão do desastre pelas autoridades, incluindo tempos de resposta lentos e alertas atrasados sobre os perigos da inundação. Os manifestantes pedem agora a demissão do líder regional de Valência, Carlos Mazón. Não é o primeiro protesto na região. A realeza espanhola, o primeiro-ministro Sánchez e vários líderes regionais foram recebidos por multidões furiosas que lhes atiraram lama quando visitaram o município na semana passada. A fúria popular. Diante do medo, nós vemos essa fúria popular. Agora, o que mais me chamou a atenção em tudo isto é que, em meio ao desastre, a Arcors, que é a Rede Internacional de Solidariedade da Família Agostiniana, publicou uma informação que conecta esta situação de desastre na Espanha com as encíclicas do Papa Francisco. Vejam aqui. A gravidade da crise climática. A gravidade da crise climática. E eles dizem, as inundações catastróficas que ceifaram mais de 90 vidas no momento que foi escrito o artigo, mas hoje são 220 vidas. Vamos continuar. E deixaram dezenas desaparecidas em Valência, Espanha, destacam a gravidade da crise climática. E continuam dizendo que a cada aumento adicional do aquecimento global, as mudanças nos extremos continuam a aumentar. Os impactos climáticos já estão às portas das cidades europeias. As consequências extremas das alterações climáticas ameaçam vidas e meios de subsistência em todo o lado. E agora vejam, como o Papa Francisco afirma, apesar de todas as tentativas de negar, esconder, glossar ou relativizar a questão, os sinais de mudança climática estão aqui e são cada vez mais evidentes. Mas nós vemos aqui claramente uma chamada para que o povo lembre das encíclicas do Papa Francisco. Nós vemos aqui um convite para que as nações parem e considerem as abordagens do Papa Francisco no que tange esta questão. O Papa Francisco recebeu uma visita especial no Vaticano. Na verdade, foi a visita da secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, que é afiliada à ONU. E neste encontro, este encontro aconteceu no contexto da grande COP29 no Azerbaijão, que terminou exatamente no dia 22. É interessante que, logo depois de terminar o encontro,
esta secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial correu para o Vaticano para uma conversa especial com o Papa Francisco. E o objetivo deste encontro foi de discutir a urgência dos esforços conjuntos para enfrentar as mudanças climáticas. Queridos, eu parei para analisar um pouquinho. Uau, o que o Papa Francisco tem a ver com meteorologia? O que esta senhora faria no encontro privado com o Papa Francisco? Isto é interessante. E no encontro, irmãos, ela expressou sua emoção por se reunir com o Papa de Roma e expressou também a esperança por uma colaboração mais próxima no futuro com a Santa Sé no que tange às mudanças climáticas. Queridos, vejam aqui, 22 de novembro, isto vem do site oficial da Organização Meteorológica Mundial. Links aqui na descrição do vídeo. E assim falou a senhora. É muito emocionante estar diante de um líder espiritual tão grande. De fato é emocionante. Quem não se emociona, afinal de contas? Os níveis de gases de efeito estufa que impulsionam as mudanças climáticas estão em níveis recordes. E a elevação do nível do mar está acelerando, ameaçando as populações costeiras. Muito bem. A pergunta que fica é, o que o Papa tem a ver com tudo isto? O que o Papa tem a ver com níveis recordes de calor, de inundações? Percebe, irmãos? Ela vai agora ao Vaticano para se reunir com o Papa no contexto das desgraças que estão acontecendo no mundo. Celeste Saulo disse ao Vatican News que as religiões podem dar uma contribuição importante para a ação climática e para a construção da esperança. Sim. Sim, meus irmãos. De fato, nós vimos em 2022, por exemplo, quando os líderes religiosos queriam subir no Monte Sinai para trazer de volta os 10 mandamentos climáticos mais um. 10 mandamentos climáticos mais um. Estava lá, guarde o sábado. Ela disse, a ação deve ser informada pela ciência, mas movida pela fé. Movida pela fé. A Conferência dos Bispos dos Estados Unidos da América, que é um órgão governador e unificador dos católicos americanos e que influencia decisores políticos americanos, na sua reunião anual de outono, ou seja, de 11 a 14 de novembro de 2024, convocou que todos honrassem o sábado dominical alusivo ao 10º aniversário da Laudato Si. Arcebispo diz, sextas-feiras sem carne e descanso aos domingos são bons para o planeta. Eu não acredito que eles falaram uma coisa destas. Sim, sextas-feiras sem carne e descanso aos domingos são bons para o planeta. Mas não foi isto que o Papa falou na sua encíclica Laudato Si, que os católicos fariam bem e o meio ambiente se beneficiaria se prestasse mais atenção a certas pausas em suas vidas cotidianas, incluindo uma observância mais fiel da abstinência da carne na sexta-feira e do descanso sabático. Mas quando eles dizem descanso sabático, não é do sábado que eles estão falando, meus irmãos. É do domingo. É sim do domingo. Em essência, dizem eles, nosso mundo não descansa e luta com o lazer, disse o arcebispo. O cuidado cristão pela criação é nutrido pelo preceito do sábado de descanso para a terra. O Papa Francisco recebeu mais uma delegação da Igreja Síria de São Tomás, que é uma denominação cristã protestante oriental, sediada na Índia. E no encontro, o Papa Francisco enfatizou a necessidade de unidade de todos os cristãos do mundo para celebrar a mesma Eucaristia dominical. A Hillsdale College, que é uma instituição conservadora não denominacional, fundada por batistas em Michigan, nos Estados Unidos da América, em 21 de novembro de 2024, publicou um jornal, publicou em seu jornal um artigo intitulado Advogados dos Protestantes para a Unidade na Eucaristia. E nesta publicação, eles argumentam que protestantes e católicos podem encontrar mais terreno comum na Eucaristia do que a maioria das pessoas pensa. Vejam aqui, irmãos, 21 de novembro, o orador defende unidade na Eucaristia. É dito que a transubstanciação pode unir os cristãos, não dividi-los. O que ele disse?
Quando católicos e protestantes podem concordar sobre a presença real na Eucaristia, eles podem unir-se em comunhão cristã. Meus irmãos, nós estamos testemunhando eventos preditos no espírito de profecia, mostrando claramente para onde que nós estamos chegando, para onde que estamos caminhando. Está havendo uma unidade religiosa em torno da Eucaristia. Cristãos estão se unindo em torno da Eucaristia dominical, promovendo assim as ideias de Roma. São de grande alcance os planos e modos de operar da Igreja de Roma. Ela está empregando todos os dispositivos para estender sua influência e aumentar seu poder na preparação para um conflito feroz e determinado para recuperar o controle do mundo, para restabelecer a perseguição e para desfazer tudo o que o protestantismo fez. Está isto claro, irmãos? Este é o propósito de Roma. E nós sabemos para onde é que nós estamos caminhando. Irmãos, em breve, a lei dominical será aplicada com diversos argumentos. Por exemplo, em 21 de novembro de 2024, o Daily Mail falou sobre a controvérsia na Escócia. Nós sabemos muito bem, já compartilhei com vocês essa questão do fechamento de domingo da principal loja do varejo de Lewes, que é a Tesco. E na sua publicação, a Daily Mail defende o retorno ao tempo em que os domingos eram respeitados pela sociedade. Vejam aqui, 21 de novembro de 2024. Por que domingo ainda, eles sublinharam, por que domingo ainda deve ser um dia de descanso? As lojas devem fechar para que as famílias possam ficar juntas, assim como na minha infância. Irmãos, títulos semelhantes vêm para cativar as pessoas, vêm para influenciar a mente das pessoas, levá-las pouco a pouco a aderirem ao movimento de pressão social em busca de um descanso dominical na Escócia e em diversas partes do mundo. Vejam, eles dizem que há algumas coisas interessantes. O povo dessa localidade, na ilha de Lewes, ainda está a lutar contra a decisão do gigante do supermercado de começar a negociar no sábado. Estão dizendo sábado, mas na verdade estão falando do domingo. Isto a 17 de novembro. No entanto, Lewes ainda tem uma proporção muito alta de crentes cristãos. E a ideia de domingo como dia de descanso ainda é um dos 10 mandamentos. Está dizendo a Daily Mail. Escoceses furiosos boicotam Tesco por abertura no domingo após fúria na prefeitura. Esta é uma pressão social para o fechamento de domingo, não há dúvidas. Vejam aqui. Eles vão agora em frente à loja de varejo Tesco com cartazes. E eles escrevem: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Falando do domingo, meus irmãos. Pegam o quarto mandamento da Bíblia e aplicam ao domingo. Este é um dos maiores enganos dos nossos dias. Vejam também. Chame o sábado deleitoso. Lucros acima dos valores comunitários. Mantenha nossa cultura e tradições. Não abertura de domingo, dizem eles. Não abertura de domingo. Nesta reunião com a prefeitura, vemos aí grupos religiosos, líderes religiosos, vimos também líderes de sindicatos, organizações patronais, juntas, foram à prefeitura de Lewes e pediram para que o domingo fosse respeitado como dia sagrado, como um dia sem trabalho. O Mokoshang Times, que é um jornal independente do estado de Nagaland, na Índia, informou em 6 de novembro de 2024 que um dos seus partidos políticos locais havia pedido aos legisladores e aos líderes municipais para defender os valores cristãos e proteger o domingo como um dia santo. Queridos irmãos, o que é isto? O Partido Popular, em ascensão, criticou a decisão do governo de permitir a transação de negócios seculares aos domingos. O partido ainda avisou que o domingo é o dia de descanso e que não deveria ser como qualquer outro dia de trabalho. Vejam aqui, irmãos, vejam que isto é de 6 de novembro. Na descrição do vídeo, aí está a matéria, podem ler por vocês mesmos.
É dito, esse partido, que é o Partido Popular em Ascensão, a sigla em inglês, insta o Conselho Municipal dessa cidade a reconsiderar as transações comerciais de domingo. Os irmãos não estão percebendo a dimensão disto aqui. Não são pastores, eu diria, que estão fazendo este pedido. São líderes políticos. São membros de um partido político. Queridos, desta vez Oklahoma surpreendeu. Oklahoma, como vocês sabem, é o estado que está perseguindo Louisiana na aplicação da lei sobre os 10 mandamentos. E eles estão avançando noutro ponto. Vejam aqui. Oklahoma compra mais de 500 bíblias para salas de aula. E há quem diga que isto é maravilhoso, que isto é uma bênção. Mas se pararmos para refletir, nós estamos vendo cada dia uma proximidade entre os interesses da igreja e os interesses do Estado. Meus irmãos, o ensino religioso na praça pública, nas escolas públicas, deve chamar a atenção de todos os servos de Deus nestes últimos dias. E a propósito, vocês lembram que Donald Trump, há algum tempo atrás, saiu para publicitar a sua nova Bíblia. É uma Bíblia um pouco adicionada, porque lá vem algumas questões como a história dos Estados Unidos da América, a Declaração de Direitos e outras coisas mais. E é dito, os analistas dizem que esta Bíblia aqui, estas Bíblias que foram compradas em Oklahoma, são muito parecidas com a Bíblia de Donald Trump, que nos faz perguntar, não existe aqui uma relação entre eles? Vejam, amigos, é dito que Oklahoma parece introduzir Bíblias de Trump em salas de aula em todo o estado. Queridos, se isto for verdade, nós estamos vendo que bem antes do homem tomar posse, já está agindo muito, já está influenciando muito nas políticas religiosas da América. Mas é isto que vai acontecer, porque ele teve um maior apoio cristão e ele prometeu muitas coisas aos cristãos. Ele vai ter que cumprir as suas promessas. Escutem um pouco, irmãos. Tonight, the top education official in Oklahoma directing all schools across the state to incorporate the Bible and the Ten Commandments into the curriculum. Esta noite, o principal funcionário da educação em Oklahoma está orientando todas as escolas do estado a incorporar a Bíblia e os 10 mandamentos no currículo. The new requirement for grades 5 through 12, effective immediately. A nova exigência com vigência imediata para o 5º ao 12º ano. Every teacher, every classroom in the state will have a Bible in the classroom and will be teaching from the Bible in the classroom. Determina que todos os professores de todas as salas de aula do estado terão uma Bíblia e ensinarão a partir da Bíblia em sala de aula. Foi por isso que o estado comprou 500 Bíblias agora. Sim, Donald Trump conseguiu então se tornar o novo presidente da América. Falamos disto ao longo de todo este ano. Mostramos os grandes movimentos, a grande cruzada de oração todas as terças-feiras, dos políticos pastores evangélicos americanos, protestantes, orando por este candidato. Vimos grandes figuras do mundo protestante, Franklin Graham, orando por Donald Trump. E, de fato, ele venceu a eleição. Vimos um profeta evangélico até dizendo, eu vi Donald Trump sentado no trono. E uma mudança vai começar na América. Mas ele não teria conseguido se eleger, ou não teria conseguido a vitória, se não fosse pelo apoio cristão, se não fosse pelo apoio dos católicos e protestantes na América. Meus amados irmãos, Donald Trump venceu pelo apoio dos cristãos americanos, o que nos faz entender que, devido às promessas que ele fez, os cristãos concederam-lhe uma chance. Tenho a certeza. E eu não estou a dizer que será ele que cumprirá as profecias, não. Mas eu tenho certeza que ele sofrerá pressão do grupo que o confiou. Vejam aqui. Eleitores católicos favorecem Trump na maioria dos estados-chave, de acordo com a nova pesquisa, meus irmãos. Eleitores o quê? Católicos. Nós veremos daqui a pouco o porquê que isto aconteceu. Vejam também. Trump lidera Harris entre eleitores católicos em estados indecisos, de acordo com a nova pesquisa. Isto é de 14 de outubro. Antes da eleição, eu só quero vos mostrar, meus irmãos, que Donald Trump recebeu apoio cristão. E do jeito que recebeu apoio cristão, ele vai ter que cumprir as promessas que fez a estes cristãos.
Vejam só, maioria dos protestantes e católicos apoiam Trump em vez de Harris, diz a pesquisa. E a propósito, na noite das eleições, em 5 de novembro de 2024, Sandra Smith, da Fox News, informou que Donald Trump estava 24 pontos à frente de Harris na votação católica no Michigan. Trump teve que conquistar a simpatia desse povo. Escutemos. What might make the difference for Donald Trump in Michigan? White Catholics. Really interesting. He is at 61% of the vote with white Catholics. Harris is at 37%. O que pode fazer a diferença para Donald Trump em Michigan? Os católicos brancos são um fator realmente interessante. Atualmente, ele detém 61% dos votos com católicos brancos, enquanto Harris está com 37%. Trump won white Catholics by 13 points. In 2020, he has run that up to 24-point margin. Wow. That's a big difference in Michigan. That is... Em 2020, Trump venceu católicos brancos por uma margem de 13 pontos, mas agora aumentou essa vantagem para uma margem de 24 pontos. Essa é uma diferença significativa em Michigan. É isto que eu quero vos provar. This will truly be the golden age of America. That's what we have to know. Esta será verdadeiramente a era de ouro da América. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Esta é uma vitória magnífica para o povo americano, que nos permitirá tornar a América grande novamente. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. Juntos, vamos desbloquear o destino glorioso da América. Vamos alcançar o futuro mais incrível para o nosso povo. Bem, esta não é uma promessa pré-eleição ou antes da eleição. Esta é uma promessa pós-eleição. É uma promessa não de um candidato, mas de um presidente votado. Que este é o momento de transformarmos a América. Vamos continuar. I will govern by a simple motto. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Vou governar por um lema simples. Promessas feitas, promessas cumpridas. Qual será o lema de Donald Trump? Promessas feitas, promessas cumpridas. Vamos continuar. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. Vamos cumprir nossas promessas e nada me impedirá de cumprir minha palavra para vocês, o povo. Tornaremos a América segura, forte, próspera, poderosa e livre novamente. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. Peço a todos os cidadãos de toda a nossa terra que se juntem a mim nesta nobre e justa empreitada, porque isso é que realmente é. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. Vamos tornar o nosso país melhor do que nunca. Muitas pessoas me disseram que Deus poupou minha vida por uma razão. E essa razão era salvar nosso país e restaurar a América grandeza. Agora vamos cumprir essa missão juntos. Uma promessa pós-vitória do presidente dos Estados Unidos da América. We're at the Al Smith dinner, of course. Neste vídeo, Donald Trump afirmou que o Papa Francisco queria que as pessoas votassem nele e que ele tem um relacionamento especial com a Igreja de Roma. Escutemos. Tell me, why did you decide it was important to be here, and what message is Kamala Harris sending by not being here to Catholic voters? Diga-me, por que decidiu que era importante estar aqui e que mensagem está Kamala Harris a enviar por não estar aqui aos eleitores católicos? Well, I think you're honoring the Catholic Church, and, I've been a long-time supporter.
And I'm surprised she's not here. I think she's the first one in in decades actually, to miss it as a candidate. It was always been a tradition. Bem, eu acho que você está honrando a Igreja Católica. Você sabe, eu sou um apoiador de longa data e estou surpreso que ela não esteja aqui. Acredito que ela seja a primeira candidata em décadas a faltar, pois sempre foi uma tradição. So I'm happy only that the Catholics are going to vote for Trump now. But no, look, I have a special relationship with the Catholic Church, and I think it was very important to be here. Yeah. Então, tenho esperança de que os católicos votem em Trump agora. Tenho uma relação especial com a Igreja Católica e acho que foi muito importante estar aqui. Bem, ter relação com alguma organização religiosa ou política é normal, cada um tem este direito. Mas isto é muito interessante. Vamos continuar. The Pope was asked about your candidacy and Kamala Harris, and he instructed Catholic voters to vote for the lesser of two evils. Who do you think he means and why? O Papa foi questionado sobre a sua candidatura e sobre Kamala Harris e instruiu os eleitores católicos a votarem no menor dos dois males. Quem você acha que ele quer dizer e por quê? Well, I think he wants them to vote for me, and I stand for really everything that you stand for and that the church stands for, and she doesn't. She's a very different kind of a person. She's a Marxist. Her father was a Marxist and still is a Marxist, and they are not big into religion, I will tell. Bem, acho que ele quer que votem em mim. Eu defendo tudo o que vocês defendem e que a igreja representa, e ela não. Ela é um tipo de pessoa muito diferente. Ela é marxista. Seu pai era marxista, e ainda é, e eles não são grandes em religião. Tenho certeza que o Papa Francisco queria que as pessoas votassem em mim. Porque eu cumpro melhor as tradições católicas. A minha administração cumprirá melhor os princípios católicos. Queridos, iniciou um movimento na América com o objetivo de recuperar os valores bíblicos, os valores morais. E alguém vai dizer que, irmão Onésimo, isso é maravilhoso. De fato é maravilhoso que haja essa recuperação da moralidade. Mas eu pergunto, de que forma é que vamos recuperar a moralidade? Ensinando às pessoas o caminho a Cristo? Mostrando às pessoas quem é Cristo, Salvador? Que Cristo transforme o coração do pecador pela fé e que se batize? Ou criando leis para obrigar as pessoas a aderirem à Bíblia? Isto não é nenhum tipo de evangelismo. Isto é seguir os princípios da primeira besta. E de acordo com a Haji Ministries, é um ministério popular nos Estados Unidos da América, com mais de 10 milhões de seguidores, o objetivo é reunir a América para mergulhar no poder dos 10 mandamentos. Vejam só, queridos irmãos, agora está se clamando para que a América volte à moralidade, e a base dessa moralidade são os 10 mandamentos. Isto é muito curioso, porque os mesmos protestantes evangélicos que estão buscando isto são os mesmos que dizem para o adventista que a lei foi abolida na cruz, que os 10 mandamentos já não servem. Mas agora eles querem trazer os mesmos 10 mandamentos que Jesus aboliu na cruz. Isto é muito curioso, muito curioso. E ainda, segundo o movimento, os 10 mandamentos têm as chaves para restaurar a esperança e a unidade da nação. Vejam aqui, restaurando a América. E se nós formos para a página oficial da Haji Ministries do Facebook, vocês podem escrever no Facebook, vão encontrar tudo o que eu estou dizendo, não estou tirando de minha cabeça. Vejam aqui, há um dia. Eles dizem, aí está a tradução do inglês para o português, restaurar e reconstruir a América. Eles dizem, junte-se a nós na terça-feira, 12 de novembro, às 20 horas, para o webcast Restaurando a América, com os pastores Matt e John Haji. Descubra como a sabedoria intemporal dos 10 mandamentos pode guiar-nos na recuperação da base moral da nossa nação. Agora para a página oficial do Facebook da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos. Os que trabalharam muito durante este ano para conseguir este resultado. Eles promoveram terças-feiras de oração e jejum pela América, para que Donald Trump pudesse vencer. Agora ele venceu.
Eles estão festejando, meus irmãos. Vejam aqui. Página oficial da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos. Visitem, leiam o que eles dizem. É dito, vejam aí a tradução. Enquanto os políticos frequentemente invocaram Deus ou criticaram passagens da Bíblia para defender o seu caso, o país está a entrar numa nova paisagem, onde o Sr. Trump não é apenas o líder do Partido Republicano, mas também a figura de fato do cristianismo americano conservador. Estão agora controlando o Senado e ainda há disputas pelo controle final da Câmara dos Representantes, onde os republicanos precisam apenas de 12 cadeiras adicionais para garantir uma maioria. E lembrem-se que na Câmara dos Representantes, o chefe já é um nacionalista cristão, Mike Johnson, um declarado nacionalista cristão que apoia todo o projeto do nacionalismo cristão. Portanto, eles estão numa vantagem esmagadora. E agora, em relação à Suprema Corte, que é o poder judicial, em relação à Suprema Corte, vamos escutar um pouco. Obviously, it's important to have your party control Congress because that makes just life much more easier for you. It's easier to get legislation through because whoever controls the House and the Senate can put those bills up on the floor, get them to vote, get them more easily passed without having to compromise as much with the other side. Obviamente é importante que seu partido controle o Congresso, porque isso torna a vida mais fácil, muito mais fácil para você. É mais fácil aprovar a legislação, porque quem controla a Casa e o Senado pode colocar esses projetos de lei no plenário, fazê-los votar, fazê-los passar facilmente, sem ter que comprometer tanto o outro lado. Entendemos? Quem controla o Congresso, o Senado, pode facilmente votar qualquer coisa, meus irmãos. Vamos continuar. But the Senate control is also very important for other things because the Senate confirms a lot of the political appointees, the political nominees. Mas o controle do Senado também é muito importante para outras coisas, porque o Senado confirma muitos dos nomeados políticos. Talking about, for example, cabinet secretaries, ambassadors, as well as judges. We've seen that Joe Biden has used the fact that the Democrats were controlling the Senate to push through a record number of federal judges, more than 200 by now. So that is very important. Os nomeados políticos dos quais estou falando, por exemplo, secretários de gabinete, embaixadores, bem como juízes, vimos que Joe Biden usou o fato de que os democratas estavam controlando o Senado para aprovar um número recorde de juízes federais, mais de 200 até agora. Então isso é muito importante. Entenderam, irmãos? Controlando o Senado, eles podem colocar as pessoas que quiserem nas principais cadeiras da América. Secretário de Estado, secretários de gabinete, embaixadores, juízes da Suprema Corte, assim como Joe Biden fez, trazendo 200 pessoas a essas posições, pela influência da maioria democrata no Senado. As coisas podem se inverter para o lado conservador. Vamos continuar. Republicans take control of the Senate, they can block or heavily restrict the number of those political nominees that get confirmed by the Senate. And of course, when you're talking about judges, it's not just the federal ones. If there is a vacancy on the Supreme Court, whoever controls the Senate will have a big say in whether or not that seat gets filled and by which president. Se os republicanos assumirem o controle do Senado, eles podem bloquear ou restringir fortemente o número daqueles nomeados políticos que são confirmados pelo Senado. E claro, quando se fala de juízes, não são apenas os federais. Se houver uma vaga na Suprema Corte, quem controla o Senado terá uma grande palavra a dizer sobre se essa vaga será ou não preenchida e por qual presidente. Eles terão mais poder para decidir e votar o que quiserem. Agora, vou colocar aqui na descrição os links destas matérias. Vão lá pesquisar, meus irmãos. Vejam aqui. Isto é de 13 de julho de 2024. Quando Donald Trump apareceu para se gabar do que ele havia feito no seu antigo mandato. Vejam aqui. Trump transformou o judiciário federal. Ele poderia empurrar os tribunais mais para a direita em um segundo mandato.
O que ele fez no seu antigo mandato? Transformou o judiciário. E pode fazer a mesma coisa no segundo mandato. Vejam também, 6 de novembro de 2024. Os liberais acabaram de perder o Supremo Tribunal nas próximas décadas. Trump pode reforçar maioria conservadora na Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Significance of a Republican Senate if, and I repeat, if Donald Trump is elected president, it means that they can confirm without any Democratic votes any appointment he makes to his cabinet, to the government, to the Supreme Court should there be a vacancy. It's an enormous advantage to a president. And o significado de um Senado republicano, se, e repito, se Donald Trump for eleito presidente, é que eles podem confirmar, sem votos democratas, qualquer nomeação que ele faça para seu gabinete, para o governo ou para a Suprema Corte, caso haja uma vaga. É uma vantagem enorme para um presidente. At this point, we haven't talked about it much, but in the House, although that hasn't been decided yet, the Republicans have flipped 3 Democratic seats. The Democrats haven't flipped a single Republican seat. So até agora, não falamos muito sobre isso, mas na Câmara, embora isso ainda não tenha sido decidido, os republicanos viraram 3 assentos democratas, enquanto os democratas não viraram um único assento republicano. there is the possibility here of a complete united Republican government with Donald Trump as the president and with a Republican House and Senate. Portanto, existe aqui a possibilidade de um governo republicano completamente unido, com Donald Trump como presidente e uma Câmara e um Senado republicanos. Which means that in terms of appointments, in terms of immigration policy, economic policy, environmental policy, you name it, he could have a pretty blank check. Isto significa que, em termos de nomeações, política de imigração, política econômica, política ambiental, diga-se de passagem, ele poderia ter um cheque em branco. Em outras palavras, eles podem conseguir votar qualquer coisa sem ajuda de ninguém. Meus irmãos, eu não estou dizendo que isto é o cumprimento da profecia. Apenas estou dizendo que isto é muito parecido com o que encontramos na profecia. Pois no fim, nós veríamos uma união entre igreja e Estado para pressionar leis. Estamos vendo que todas as instituições importantes da América estão sendo tomadas pelo mesmo movimento. Vejam, no comentário bíblico adventista é dito, quando nossa nação, Estados Unidos, em suas assembleias legislativas. Então é importante que as assembleias legislativas estejam dentro do assunto. Isto só é possível com uma maioria dentro do assunto. Eles vão promulgar leis que restringam a consciência das pessoas. E uma destas leis é o descanso dominical. Irmãos, vamos terminar revendo este vídeo, que era uma profecia do que aconteceria com a América. E hoje estamos vendo. Os acontecimentos finais não serão rápidos. Estão sendo rápidos. Eu compartilhei com vocês nesta semana que um ex-chefe militar da Ucrânia disse que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Aliás, não foi isso que ele falou. Ele disse que a Terceira Guerra Mundial oficialmente já começou. Falou ele. E não é ele sozinho quem está falando isto. Veja, irmãos, isto é de 21 de novembro. Esse homem diz que a guerra na Ucrânia está se tornando global. Está se tornando global. E o mundo está vendo estas coisas conforme a passagem que nós lemos. Observam as relações que existem entre as nações. E sabem, reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, meus irmãos. Que o mundo está no limiar de uma crise jamais vista. Vejam aqui. 20 de novembro de 2024, vejam só. E estamos começando aqui. Eu vou vos mostrar coisas mais atualizadas desta semana. Isto vem da New York Post. A Europa se prepara para a Terceira Guerra Mundial, enquanto documentos secretos alemães revelam planos para 800 mil soldados caso a Rússia invada a OTAN. Nós estamos num momento sinistro, que não pode ser comparado, de forma alguma,
a época da Primeira ou Segunda Guerra Mundiais, a Guerra Fria. Nós vivemos num momento tenso, num momento predito por Cristo em sua palavra, acredite você ou não, meu amigo. Jesus falou que bem antes de sua vinda, nós veríamos guerras e rumores de guerras. E estas guerras que hoje estão ameaçando o mundo não são guerras de escudos, de varapaus e espadas. Guerras nucleares, com armamentos nucleares, que caso Deus permitisse, acabariam com a vida na Terra em um instante. Será que estas coisas não nos dizem aonde que estamos na profecia? Vejam, amigos. Vejam aqui, 25 de novembro de 2024. A Alemanha elabora a lista de labirintos subterrâneos em meio a tensões com a Rússia. Vocês sabem que, mas eu irei falar isto lá no final. A Alemanha agora está avisando os seus cidadãos. Preparem-se. Preparem-se. E eles elaboraram uma lista de labirintos subterrâneos ou de lugares seguros onde o povo deve se esconder quando a coisa começar. Portanto, eles praticamente estão dizendo que isto vai acontecer. Porque caso não tivessem certeza de que isto pode acontecer, eles não ficariam preocupados. Amados irmãos, vejam dito que o aplicativo planejado para que o público encontre abrigo de emergência em locais como estações de trem subterrâneas e estacionamentos. Por que querem que a população encontre abrigos de emergência? Por quê? A Alemanha está elaborando uma lista de bunkers, que seriam labirintos de emergência subterrâneos, que podem fornecer abrigo de emergência para civis. Isto quem falou foi o Ministério do Interior, em um momento de tensões crescentes com a Rússia. Meus irmãos, este é um aviso para os civis alemães. Fiquem preparados. Aqui está a lista de lugares onde vocês devem se esconder quando a coisa começar. O nosso segmento científico analisa hoje mais de perto o chamado Plano Bunker, lançado em Berlim, em resposta aos receios de um possível conflito generalizado na Europa. O plano visa identificar abrigos ou bunkers capazes de acomodar a população em caso de ataque. Para discutir isso, nossa editora de ciência, Julia Seeger, está comigo. Julia, por que estamos falando sobre isso agora? A informação vem de uma conferência de imprensa realizada por um porta-voz do Ministério do Interior alemão que anunciou o lançamento deste plano bunker. Este plano envolve Berlim compilando uma lista de edifícios públicos e privados que poderiam servir como bunkers, se necessário. Estes incluem parques de estacionamento, estações de metrô e edifícios estatais. A ideia é criar um diretório digital de todos esses abrigos de emergência, permitindo que as pessoas os procurem se necessário. Atualmente, a Alemanha tem 579 abrigos de emergência, com uma capacidade total de 480 mil pessoas. No entanto, isso não é suficiente para a população do país de 83 milhões de habitantes. Em resposta, a Autoridade de Proteção Civil alemã apelou recentemente à construção de vários novos abrigos, cada um capaz de acomodar mais de 5 mil pessoas. E a pergunta não para. Por que eles criariam estes aplicativos? Por que eles construiriam agora estes labirintos de emergência, se não soubessem que alguma coisa está a vir? Claramente, meus irmãos, este é um aviso de preparo para o povo. Uma terrível guerra está diante de nós. Aproximamo-nos da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que tem sido mantido sob controle será solto quando Cristo se levantar. De acordo com Apocalipse 15, o santuário lá, o santuário celestial, o lugar santíssimo se encher de fumaça. Ninguém mais poder entrar lá. Coisas estranhas começam a acontecer. É aí que o que tem sido mantido sob controle será solto. O anjo da misericórdia está fechando suas asas, preparando-se para sair de seu trono e deixar o mundo sob o domínio de Satanás. A terra será o campo de luta, o cenário do conflito final e da última vitória. Meus irmãos, não estou aqui para vos assustar, mas para vos fazer refletir um pouco. De que lado estamos neste grande conflito entre o bem e o mal? Agora, aqueles que escolherem servir ao Senhor
serão abrigados. Eu quero terminar lendo algumas passagens especiais no livro de Salmos, capítulo 33. Vejam que lindo, começando do verso 16. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nem guerreiro escapa por sua grande força. Amigos que estão se preparando para estas catástrofes nucleares, escondendo-se em prédios, em labirintos subterrâneos, outros construindo os seus próprios labirintos luxuosos. Escutem o que a palavra de Deus diz. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Verso 17. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Aplicando para o nosso contexto da nossa conversa aqui, nenhum labirinto subterrâneo é capaz de salvar. Nenhum prédio à prova de fogo é capaz de salvar. Verso 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Amém? Mesmo em tempos de fome, mesmo em tempos de destruição, mesmo em tempo de ameaças nucleares, aqueles que temem o Senhor serão protegidos. Verso 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Amém. Verso 21. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Não existe outra proteção longe do Senhor. Não existe. Se você quer escapar ao juízo final, apegue-se a Jesus. Se você quer escapar à condenação eterna, você deve se apegar a Jesus. Se você quer ter segurança no meio de uma crise, apegue-se a Jesus. Diz a palavra de Deus. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Não tem como, meu amigo. Não tem como ter paz e segurança longe do Senhor. É neste momento difícil que nós precisamos nos apegar ao Senhor Jesus Cristo, segurar o seu manto e dizer: não lhe deixarei antes que me abençoes.